Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, que possamos ser servos da palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, quinta-feira, dia 24 do 4 de 2025, 24 de 4 de 2025, vamos caminhando com Jesus, e Jesus, ele nos afirma que foi ressuscitado de corpo e alma. E nós vamos estar com o salmista do Salmo 8. O Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem para que dele assim lembrasse e os tratasse com tanto carinho? E esse Deus sabe que nós precisamos, que nós necessitamos, sabe também todos os que está escrito nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós duvidamos da ressurreição de Cristo ou não testemunhamos. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduzam, nos fortaleçam para que nós possamos testemunhar que Jesus ressuscitou de corpo e alma. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras dessa quinta-feira estão em Atos capítulo 3, de 11 a 26. O Salmo é o 8. E o Evangelho está em Lucas capítulo 24, de 35 a 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Disseram-lhe: um pedaço de peixe assado. E ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que eu se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa nova aparição de Jesus aos discípulos, Jesus explica o significado de sua paixão. Era preciso que ele sofresse, fosse condenado, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia para salvar a humanidade da condição do pecado, dando-lhe nova vida. E esse ato de comer com os discípulos é que é uma prova de que não é uma aparição, mas ressuscitou verdadeiramente em corpo e alma. É o que o livro do Atos dos Apóstolos vem nos falar aqui. O paralítico que foi curado por Pedro e João não mais deixava eles. E Pedro e João falou que para que eles não ficassem espantados, porque é pelo poder de Jesus Cristo. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. E o Salmo 8, pouco abaixo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo.
pouco abaixo de Deus o fizesse, coroando da glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. E aqui o Evangelho de Lucas nos dá esse entendimento de que comer, ver e tocar é a necessidade, então, de mostrar àqueles que não acreditam. Aos discípulos agora resta então dar esse testemunho que Cristo ressuscitou de corpo e alma. Então, nosso propósito, nosso objetivo é esse: testemunhar que Jesus ressuscitou de corpo e alma. Oração final. Deus Pai todo amoroso, estende suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus a todos que tiverem necessidade, até ouvindo esse áudio, com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos dar testemunho da ressurreição do Cristo de corpo e alma. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém. Amém.